assim: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Vamos ler essa segunda parte. Juntos exaltemos o seu nome. Amém? Aqui o salmista nos chama, nos motiva para nós podermos adorar o Senhor, exaltar o Senhor juntos. E que nessa manhã nós possamos aqui nos reunir, nem mais um domingo, para poder adorar o Senhor, cantar o Senhor com todo o nosso amor, com todas as nossas forças. E é um momento tão especial para estarmos aqui reunidos e poder estarmos como igreja aqui adorando aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, irmãos? Amém. Toda glória seja dada a Ele. Que nessa manhã você possa se derramar na presença do Senhor. Nessa manhã você possa, né, entregar seu coração a Ele, render louvores a Ele, cantar com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, né? E que seja um momento de você desfrutar da presença do Senhor nesse lugar. Amém? Se deleitar na presença do Senhor, adorar Ele, que sua adoração possa subir como um perfume agradável à presença do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar então. Fechem seus olhos. Oremos. Pai querido, nós queremos, Senhor, esta manhã render louvores a Ti, Senhor. Viemos aqui, Senhor, para adorar-Te, Senhor. Viemos aqui, Senhor, para derramar a nossa adoração diante de Ti, meu Deus. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós queremos expressar no Seu amor a nossa gratidão a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, pela cura, pelos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. Até mesmo pelas provas, Senhor, que temos passado, Senhor, porque elas são parte do processo que o Senhor permite em nós para nos formar, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós estamos aqui, Senhor, como igreja, Deus, para Te adorar nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa nos encher com a Sua presença. Que nós possamos, Senhor, Pai, nesta manhã, Senhor, nos encher de Ti, Senhor. Te buscar, Te adorar com todo o nosso coração, que nós possamos ser cheios até transbordar de Ti, Pai. Menos de nós e mais de Ti, Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor. Declaramos, Senhor, que esse culto é para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor. Que o Senhor venha se fazer presente em nosso meio, no meio dos louvores, ó Pai, na palavra. Que o Senhor esteja conosco de início ao fim, neste culto, Senhor, que rendemos a Ti, Jesus. Obrigado, meu Pai. Nós Te agradecemos e oramos como igreja, Pai. E todos nós dizemos amém. Aleluia. Glória a Deus. Pai, Senhor, igreja, vamos louvar o nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Deus. Bom dia. Bom dia. O pastor pediu para me cantar uma música de início aqui. Pegou eu de surpresa, mas eu acho que vai sair. Eu acho que todo mundo sabe também. A letra é muito pequenininha. És o Alfa, Ômega, Filho vivo, ó vem, Senhor Jesus, és o Alfa, Filho vivo, ó vem, Senhor Jesus, és o Alfa, Ômega, Filho vivo, ó vem,
você pode, declare: és o Alfa, Ômega, Cristo, Cristo vivo, ó vem, Senhor Jesus. Oh Senhor, Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores, Pai, dessa manhã. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Diga: Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Receba os louvores. Aplauda Ele, querido. Aplauda nosso Deus soberano. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga mais uma vez, só para a gente terminar. Diga que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, Cristo vivo. És o Alfa, Ômega, Cristo vivo. Ó vem, Senhor Jesus, és o eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Diga: coroamos, coroamos a Ti, ó. Coroamos. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, e consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. A um Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele
mostramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos ser a Ti. Aleluia. Continue neste espírito, querido, de adoração, esse espírito tão gostoso. O Espírito Santo de Deus está aqui entre nós essa manhã. Desde que você saiu da tua casa para vir de encontro a Ele, Ele está aqui. E Ele está dentro de você. Está na sua casa, está no seu carro, está no seu trabalho. E cada dia que vem passado, queridos, eu tenho mais certeza que Ele me ama. E é tão gostoso estar reunindo na casa do Senhor para adorá-lo, levar a palavra através da adoração, através da música. E cada dia que se passa, Ele se torna mais grande na minha vida. Eu creio que na sua também. E se nós formos parar para pensar o tanto de milagre que Deus já operou nas nossas vidas, o tanto de bênçãos que Deus já operou nas nossas vidas, nossa casa, foram muitas. Então, querido, eu escolhi essa música hoje para a gente cantar, para a gente adorar ao Senhor. Se você puder, cante com muito louvor, com muita adoração. Não fique preocupado com quem está do seu lado, com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda. Apenas adore a Ele. Diga em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade. Diga a Ele, te adoramos, Rei dos Reis, e o Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, e o Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Ti, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi
porque meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui em espírito, em verdade. Diga: te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade. Rei dos reis, Rei dos... Levanta a tua voz, querido, e diga: nosso viver. Rei dos reis, Rei dos reis, e o Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é ti, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia, Santo Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos aqui essa manhã, Deus, te louvando, te adorando, Deus. Que o teu amor, Pai, venha nos contagiar a cada dia, a cada momento. Queridos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente canta, porque a palavra tem muito poder. E para Deus transformar a sua vida, Ele não precisa de um violão, Ele não precisa de uma voz bonita, Ele não precisa de uma bateria. Ele precisa só que você abra o teu coração para Ele. Quando nós cantamos que nós adoramos, nós amamos, nós estamos rendidos a Ele. Eu quero te dizer que pai que não quer ouvir isso, você o ama, que você o quer. E a Bíblia diz que, em Salmos, que Davi estava ali, e a Bíblia vai dizer que Deus se inclina para ouvir o nosso clamor. Isso é muito forte, querido. E meditando mais no princípio da Bíblia ali em Gênesis, se você perceber que tudo foi feito no haja luz, que haja os animais da água, que haja isso, que haja aquilo. Mas eu imagino que Deus, quando foi nos criar,
Ele teve que se levantar do trono dele. E ele precisava de um modelo. Ele já tinha criado anjos, já tinha criado animais, já tinha criado tudo. E aí ele talvez olha em algum lugar e vê a imagem dele. E ele falou, tá aí, ó. Seja conforme a minha imagem e semelhança. Não há ninguém como tu, não há. Oh, obrigado, Senhor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Diga onde flui o amor. Onde flui o amor. Continue nesse espírito, querido. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Oh, tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Então adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Então adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Tua presença é. Cante isso para ele, querido. Cante isso. Aqui neste lugar. Aqui neste. Tua presença é. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. E então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei.
totalmente a ti. Então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, Senhor, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Declare pela última vez, então. Então adorarei, te adoramos, então eu louvarei, te louvamos, Senhor, então me renderei totalmente a ti. Totalmente a ti, totalmente a ti. Aplauda o Senhor querido, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Pode se assentar, as crianças estão liberadas para ir para a salinha. Ô Renan, diminui um pouco a fumaça aí para mim, por favor. Essa Shekinah aí, muitas das vezes... Pega seu copo aqui, Sérgio. Por favor. Aleluia. E dá uma clareada aí para mim poder ver a igreja mais bonita da Bahia de São Francisco. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa semana não, algumas semanas atrás, Deus me passou uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. E eu quero pedir para os irmãos abrirem lá em Josué capítulo 6. Nós vamos ler somente o verso 20, que diz a seguinte coisa. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Pai, eu quero, Senhor, nesse momento, te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida, Senhor, por mais, Senhor, um dia que pude abrir meus olhos e estar aqui, Senhor, na tua casa para te adorar. Quero te agradecer, Senhor, porque, Senhor, tu és, ó Pai, a única pessoa que pode e continua, Senhor, nos provendo com oxigênio, Senhor, diariamente. Muitos, Senhor, essa manhã não levantaram, não abriram seus olhos, Senhor. Muitos estão contigo, muitos não estão mais nesse lugar. E não tem mais a tua presença com eles. Porém, Senhor, a nós tu concedeste, Senhor, um dia mais. E por isso nós te louvamos. Nós estamos aqui essa manhã para ouvir a tua palavra e aquilo, Senhor Jesus, que tu tens para ministrar ao nosso coração. Por isso, Senhor, que eu me cale e tu venha falar, Senhor, aquilo que tu tens preparado para nós. Eu te peço, Senhor, que a tua unção, o teu poder continue se manifestando nesse local.
e ainda, Senhor, venha fazer milagres, Senhor, no nosso meio. Eu te peço e eu te agradeço no santo nome de Jesus. E todos digam amém. Irmãos, quando nós falamos de Jericó, nós falamos de uma cidade e de um feito de Deus que é fora de proporção, que é incalculável de você imaginar. Jericó era uma cidade que tinha, de acordo com historiadores, 2 muros. Um muro exterior e um muro interior. O muro exterior, ele chegava a medir de 3 a 5 metros de altura, com uma largura entre 2 metros a 3 metros. Ou seja, era muito larga a parede de Jericó e alta. O muro interior era entre 3,5 metros de altura a 5 metros de altura também. Então a diferença é que o muro exterior, ele protegia toda a cidade. E o muro interior, ele fazia a separação entre as pessoas mais pobres do rei de Jericó. Então eram 2 muros, quando você olhava. E o muro era tão grande que eles dizem que carruagens passavam e percorriam em cima do muro. E nós temos uma palavra que diz que Raabe tinha sua casa em cima do muro de Jericó, da parede de Jericó. Então nós podemos ver a proporção, o tamanho e a largura desse lugar, para até casas estarem ali em cima. E se você for a buscar, eles têm as fotos do tamanho que era Jericó, quer dizer, o resto, né, que sobrou. Se vocês imaginam a estrutura do muro que estava fora, então imagine a estrutura que estava debaixo da terra para suportar o peso desse muro. O alicerce que era isso. Então, Jericó, aos olhos humanos, se você prestar atenção, era uma cidade para aquele tempo impenetrável. Era uma cidade que era impossível de ser conquistada com o tipo de armamento que eles tinham. As armas de guerra daquele tempo eram arco e flecha, era espada e pedrada. E as fundas, né? Então eles não tinham bazucas, eles não tinham tanques de guerra, eles não tinham canhão, eles não tinham nada. Para você derrubar uma parede é impossível. Porém, quando Deus chegou ali com o povo de Israel, ele queria mostrar que para aquele muro cair, a dependência total não era das armas que eles tinham, mas dependia nada mais do Senhor. Quantas vezes nós achamos que nossa guerra depende da gente para que nós possamos vencer? Quantas vezes eu e você imaginamos que as muralhas que se levantam dependem daquilo que nós podemos fazer, das armas que nós temos? E é por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10:4, ele diz assim: as armas com qual nós lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando o apóstolo Paulo está falando de fortaleza, o apóstolo Paulo ele não está falando de uma bazuca celestial, ele não está falando de revólveres, ele não está falando de tanque de guerra, porém ele está falando de uma mudança de mentalidade. A fortaleza que nós criamos normalmente é na nossa cabeça e não aquilo que está em volta de nós. Por essa razão, Deus deu uma ordem a Josué e Josué transferiu essa ordem para o povo de Israel. Ele diz assim, no capítulo 6, verso 10, diz assim, mas Josué tinha ordenado ao povo, preste bem atenção, Josué ordenou ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não diga palavra alguma, ou seja, fiquem em silêncio.
até o dia que eu lhes ordenar. Então gritarão. Sabe qual foi o segredo? Porque Josué pediu para que o povo ficasse calado e não dissesse palavra nenhuma? Vocês querem saber qual é? Porque se eles começassem a conversar um com os outros, o que aconteceria é que eles começariam a contaminar um ao outro, dizendo, isso é impossível, essa parede não vai cair. E se nós voltarmos um pouquinho mais atrás, nós vemos a história dos 12 espias que entraram na terra de Canaã. E nós vemos que, por causa de 10 pessoas, toda uma geração foi proibida de entrar na terra que Deus tinha prometido. Por quê? Porque eles defamaram a terra e disseram, é impossível de se conquistar. Da mesma maneira que muitas das vezes você tem um sonho na sua vida e você abre a tua boca para contar aquilo que você tem no seu coração para algumas pessoas, eles vão olhar para você e vão dizer, é impossível disso acontecer. E aquilo vai acontecer o quê? Vai entrar no teu coração e você vai deixar aquilo criar raiz. E quando criar raiz, o que vai acontecer? Você mesmo vai acreditar que aquilo é impossível de acontecer. Por essa razão, Josué disse, fiquem calados, não abram a boca, não falem nada, não digam uma só palavra, porque ele sabia, Josué tinha visto e presenciado o que aconteceu antes de eles entrarem em Canaã e conquistarem Canaã. Ele tinha presenciado que a palavra tem o poder de destruir e impedir que você alcance aquilo que Deus planejou para você. Então Josué, já tendo a sabedoria e a experiência, disse, não digam nada, caminhem calados, não falem nada, não façam nada, vocês vão fazer somente quando eu disser. Quando eu disser, então vocês, o quê? Gritarão. E esse é o problema. Quando você permite pessoas falar coisa na tua vida, você começa a se ver da maneira que aquelas pessoas estão dizendo que você é. E aí você começa a se pensar da seguinte maneira, cara, não vai dar certo. Você é um derrotado. E quando você começa a ver que você começa a se ver como um derrotado, você se torna um derrotado. Se a pessoa diz que você é incapaz, você se torna uma pessoa incapaz. Se a pessoa diz que você não vai conseguir, deixa eu dizer uma coisa, se você aceitar, você não vai conseguir. Porém, quando você entende e começa a se ver como Deus te vê, nada é impossível para aqueles que creem. Nada é impossível para aqueles que creem. Porém, muitas das vezes, nós permitimos tudo acontecer como os outros falam e não como Deus fala. Irmãos, é por isso que a palavra decretada sobre a sua vida, ela é muito séria. Quando você permite pessoas falar na sua vida e dar um decreto e você aceita aquele decreto, eu sinto muito em te dizer, aquele decreto ele vai se cumprir. Por quê? Porque a Bíblia diz que na nossa língua tem o poder da vida e da... E nós temos que entender que eu e você não fomos chamados para decretar morte na vida das pessoas. Nós fomos chamados para decretar vida. Porque de uma fonte não pode fluir dois tipos de água. Não pode fluir água doce e não pode fluir água amarga. Ou da nossa fonte flui água doce ou ela vai fluir água amarga. Então nós temos que entender que é para isso que nós fomos chamados. E não permitir que da nossa boca saiam palavras de condenação,
para outras pessoas. Deus, ele tinha um propósito com aquele povo, e aquele povo precisava entender que quando eles chegaram em Jericó, a dependência deles não eram das armas que eles tinham, porém dependia daquilo que Deus tinha planejado e daquilo que Deus tinha decretado. E o que era necessário para Israel fazer era obedecer, era se submeter, porque Deus, ele já tinha decretado a vitória para eles. Porém, se eles estivessem conversando um com o outro, dizendo que aquilo era impossível, aquilo que Deus planejou não se cumpriria na vida deles ali. Deus ia ter que fazer a mesma coisa que ele fez com aquele povo que caminhou 40 anos no deserto, porque eles duvidaram. Quando você entende quem é Deus na sua vida, você não depende mais daquilo que as pessoas falam sobre você ou pensam sobre você. A sua dependência e a sua crença passa a ser aquilo que Deus pensa de você. Quando você se ver com os olhos que Deus te vê, a tua vida vai mudar. Nós temos um problema muito sério, que é nos preocupar demais com a opinião dos outros. Isso é muito sério. O que vão pensar de mim? O que vão pensar disso? O que vão pensar daquilo? Ai, meu Deus! Ai, o que pensam disso? Deixa eu te dizer, a sua dependência tem que ser no que Deus pensa de você. Naquilo que Deus tem falado sobre você. Se Deus está dizendo que Ele vai agir na sua vida, quem é o homem para dizer que Ele não vai fazer? Quem é? Quando Deus decide agir, não tem quem pare Ele. Ninguém pode parar Deus, o agir de Deus. Por isso que lá em Isaías 43 ele diz assim, ó, verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Aí ele pergunta, agindo eu, quem impedirá? Minha pergunta para você é, se Deus falou com você, se Deus te deu uma direção, se Deus disse, vai e faz, quem é o homem para dizer que não vai acontecer? Deus tinha dito, vai, Israel, caminhe 6 dias em volta de Jericó. Durante 6 dias, vocês marcharão, não farão nada, e acabou. Porém, no 7º dia, aí é comigo. No 7º dia. 6 dias, o número 6 representa o quê? O homem. E o 7º dia representa Deus. Então, 6 dias, o papel era deles. Fazer aquilo que Deus tinha mandado. E obedecer, nada mais. Obedeça, faça o que eu estou dizendo. Faça dessa maneira. E vocês vão ver o que eu tenho para vocês. Se eu e você queremos viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos entender. André, encosta a porta para mim, por favor. Precisamos entender que quando Deus fala, acontece. Por mais que seja ilógico aquilo que Deus está falando, obedeça. Obedeça. Porque Deus tem hora que Ele fala umas coisas que não faz sentido algum. Porém, quando Ele fala, é porque tem um propósito. E a própria Bíblia diz que muitas das vezes o que Deus fala é ilógico. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 1:25, diz assim:
Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Entenda. Quando o povo de Israel chegou ali em Jericó, aquele povo chegou assim, olhou aquelas muralhas com os olhos deles, olhos humanos, no seu interior, deve ter falado assim, é impossível. Porém, se Deus falou, eu vou obedecer. Se Deus falou, eu vou obedecer. Se Deus está dando uma direção, eu vou seguir. Se Deus está dizendo, faça isso, vamos fazer. Esse que é o grande problema de muita gente. Deus, Ele dá uma direção e a pessoa duvida. Isso não é de Deus. Isso não vem de Deus. Ai, por que Deus ia falar um negócio? Não, isso não é de Deus, não. Quantas das vezes Deus falou com você e você disse assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Tem um amigo meu, do nosso grupo de avivamento que nós temos pela Betel, ele falou assim, olha, minha companhia, Deus falou para mim sair do meu trabalho e começar a minha companhia. E ele pegou e ele falou assim, isso não é de Deus não, isso é da minha cabeça. Como é que Deus vai falar para mim sair do meu trabalho e começar a minha própria companhia? Ainda mais nesse país que está do jeito que está, como o Brasil está agora. Como é que eu vou começar uma companhia aqui? Do nada. Ele falou, eu fui orar, comecei a questionar a Deus. E orou, e Deus mais uma vez falou, sai do seu trabalho e começa a sua companhia. Ele saiu, ele obedeceu. E ele falou, olha, eu estou num ponto hoje, e isso tem alguns meses. Não é anos, tem alguns meses. Ele falou que agora ele não tem condição mais de dar aula para as pessoas, porque de tanto que Deus tem abençoado ele com a companhia dele, em questão de meses. Tem 3 meses isso, se eu não me engano, que ele abriu a companhia dele. E ele falou assim, olha, eu estou fazendo prestação de serviço e está ficando difícil porque eu já não consigo mais encaixar as coisas. Porém, ele obedeceu, ele ouviu a voz de Deus, ele questionou, porém ele foi buscar confirmação. E Deus abençoou, Deus abriu a porta assim para ele, questão de meses. E é assim que Deus trabalha, quando nós decidimos ouvir a voz dele. Quando Deus fala, ele confirma aquilo que ele está falando. Então, muitas das vezes, as estratégias que Deus dá para mim e para você parecem loucura. Vai falar assim, não é assim que funciona. É impossível de agir dessa maneira. Não vai funcionar. É ilógico, é irracional eu fazer isso. Porém, Deus está falando para você, confia em mim. E Deus, ele tinha um plano para Israel, para que aquelas muralhas caíssem. Lá em Josué, no capítulo 6, nos versos 3 ao 5, ele dá um mapa estratégico para Israel, como vai fazer. Diz assim, ó, vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Isso quer dizer o quê? Esse povo estava
rodando a cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, eles deram 7 voltas. Na 7ª volta, eles pararam, olharam para a muralha, ficaram de frente para a muralha, e os sacerdotes tocaram a trombeta bem alto. E conforme eles trocaram a trombeta, a muralha caiu. A Bíblia não fala de terremoto, ok? Porque se falasse um terremoto, até os alicerces seriam mexidos, e os alicerces continuam lá até hoje. O muro, com o toque da trombeta, os 2 muros caíram, e eles estavam de frente. Todo aquele povo de Israel em volta de Jericó. A muralha caiu, e eles foram em linha reta e atacaram conforme os olhos deles iam vendo. Então eu estou aqui, esse lugar é meu, e eu vou atacar nessa direção. Então Deus tinha dado plano para eles. E isso somente aconteceu porque eles obedeceram. Você quer ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida? Seja obediente a Deus e a sua palavra. Se submeta ao que Deus fala com você. Quando nós nos submetemos àquilo que Deus tem falado, as coisas acontecem na nossa vida, porque Deus ele tem um plano, Deus ele tem uma estratégia, e essa estratégia, quando Deus estabelece, ela vai se cumprir na sua vida. O problema é que muitas das vezes nós duvidamos dos planos de Deus para nós. Quando Deus bate o martelo, não importa o que se levante, não importa o tamanho do inimigo que está te perseguindo. Quando Deus bate o martelo, está decidido. É como um veredito final de um juiz, num julgamento. Quando o juiz bate o martelo e fala, assim será. Ninguém muda a decisão de um juiz. Ninguém. E quando Deus bate o martelo, é impossível dele voltar atrás. O que eu quero dizer para você, pensa comigo uma coisa. Algo impossível de ser conquistado, e Deus somente dá uma estratégia, com algumas palavras. Vocês vão fazer assim, assim, assado. O resto você deixa comigo. Vocês já pararam para imaginar a cabeça do povo de Jericó? Pare e pensa. Feche seus olhos agora e faz de conta que você está lá, naquele lugar. Você está caminhando em volta daquela muralha. E aquela muralha de 6 metros, digamos 7 metros no máximo. E a Bíblia conta também que naquele lugar existiam torres de guerra em volta da cidade, de mais ou menos de 8 a 10 metros de altura, aonde todo em volta daquela cidade, que impossibilitava você de chegar às paredes. Então você está de olho fechado agora, você está vendo aquela cena. E as pessoas em cima da muralha, olhando aquele povo, caminhando, eles estão olhando para você. Eles estão olhando para você, e o que será que eles estão pensando? O que será que está passando na cabeça dele? Vocês olhando para eles e eles olhando para vocês lá de cima. O que vocês acham que eles estavam sentindo, mesmo protegido dentro das suas muralhas? O que vocês acham que eles estavam sentindo? Hã? Um bando de louco. O que mais? O que mais vocês acham? Hã? A Bíblia diz que eles estavam apavorados. Eles não pensavam. Eu também imaginava. Eles estavam assim, esses caras são um bando de louco. Mas a Bíblia diz que eles tinham medo. Imagina, Israel caminhando sem arma alguma, 6 dias. E aquelas pessoas em cima lá, olhando para eles. E a Bíblia diz que eles estavam apavorados. Que é prova disso? Josué, capítulo 2, versos 8 e 9.
antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço. E lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor de vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo do quê? Irmãos, quando você tem Deus no seu time, todo tipo de inimigo, ele vai olhar para você e ele vai ter pavor de você sem que você diga uma só palavra. Sabe por quê? Porque não é você, mas é o Deus que está em você e com você. Vocês já ouviram, eu já ouvi muito isso, principalmente ex-bruxos. Os ex-bruxos, ex-satanistas, eles dizem muita coisa, que muitas das vezes corpos são encomendados. E essas pessoas têm que ir ao cemitério, porque tem um corpo que foi encomendado. Normalmente é um corpo que foi enterrado com pouco tempo. Quando eles vão em certos túmulos, eles não podem tocar, porque aquele túmulo pertence para um cristão. Eles contam isso. Eles falam assim: olha, vou pegar esse aqui. O próprio Satanás aparece para ele e diz assim: ó, nesse aqui você não toca. Como não? Porque esse pertence para o cara lá de cima. Então até quando você morre, o inimigo não pode tocar no seu corpo sem autorização de Deus. Para você ver o Deus que habita dentro de você e o Deus que está com você. Quando o inimigo se levanta, ele se levanta e a primeira coisa que ele olha é se Deus está em você e se Deus está contigo. Se não está, você pode se preparar e você vai levar. Porém, se Deus está contigo no teu barco, pode se levantar a tempestade que for, o seu barco não vai afundar, porque o inimigo não vai conseguir, porque Jesus ele vai estar lá para poder apaziguar a tempestade que se levantar. Básico. Aquelas pessoas estavam morrendo de medo, morrendo. A outra coisa que eu acredito que estava passando na cabeça daquelas pessoas era muita confusão, porque eles não entendiam o propósito de Deus. Pessoas que não entendem o propósito, as pessoas que não têm o Espírito Santo com elas, elas não conseguem entender o propósito que Deus tem na nossa vida. Quando Deus dá uma orientação para nós, muitas das vezes as pessoas vão achar que aquilo é loucura. E quanto mais loucura elas acham, mais é o propósito de Deus. É a mesma coisa de nós falarmos dos documentos hoje. Muitas pessoas falam assim: hoje é impossível você pegar documento. Hoje você se prepara, porque qualquer coisa que você fizer, você vai ser, ó, tchau, Brasil. Se Deus decretar que você vai pegar os documentos, você vai pegar documento, acabou. A maneira que Ele vai fazer, não sei. Mas Ele disse que vai fazer. Por isso que muitas pessoas ficam, não, isso é loucura. Não, não é loucura. Para eles pode ser, mas para nós não é. A única coisa que eu e você precisamos fazer é o quê? Confiar. Porque os planos de Deus para o ser humano que não tem Deus, realmente vai ser loucura. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios 2,14, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são o quê? Lhes são o quê? Quem não tem Deus, quem não tem o Espírito de Deus, tudo aquilo que Deus fala parece loucura. E aí ele continua. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém,
quando você é uma pessoa espiritual, por mais que pareça loucura aquilo que Deus está falando, o que vai acontecer? Você vai acreditar e vai ser obediente. Para Pedro, foi loucura. O cara pescar a noite toda, um cara que conhecia a pescaria, que cresceu pescando, pescou a noite toda, não pegou um peixe sequer. Jesus, manda ele pegar o barco dele e ir para tal lugar e diz agora, jogue a rede. Imagina a cara de Pedro. Imagina o que Pedro não deve ter passado na mente de Pedro quando Jesus fala para ele, lança tua rede ao lado do barco. Aí Pedro faz o quê? Diz para Jesus, pesquei a noite toda e não peguei o quê? Nada. Aí ele diz assim, mas debaixo da tua palavra lançarei a rede. Pedro foi obediente. E por Pedro ter sido obediente, o que aconteceu? Foi uma pesca milagrosa. Muitas das vezes a nossa muralha não tem caído porque nós não temos obedecido aquilo que Deus tem falado para a gente fazer. Nós temos teimado e lutado com as nossas próprias forças, tentando derrubar a muralha como nós achamos que ela tem que ser derrubada. E a muralha ela não irá cair através das tuas forças, e muito menos da sua inteligência, da sua sabedoria, mas daquilo que Deus determinou e da maneira que Ele disse que tem que ser feito. Quando você obedece aquilo que Deus fala, as coisas acontecem na sua vida. Quando você é obediente à palavra de Deus, o sobrenatural acontece na tua vida. A obediência é que faz toda a diferença na sua vida. Para de caminhar pela tua vista. Nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. A fé é a chave do sobrenatural na minha vida e na sua vida. A fé, ela fala, a obediência, ela fala e demonstra fé. Porque quando você é obediente, você diz assim, eu tenho fé naquilo que o Senhor fala. A desobediência, ela é falta de fé. Você sabia disso? Porque você duvida daquilo que Deus fala. Você tem medo de cumprir o propósito de Deus porque você não tem fé suficiente para obedecer. Porque a obediência, ela fala de fé. Quando você tem fé, você é obediente. Quando você tem fé, você entende que a sua fé, ela é a chave para poder abrir o sobrenatural na tua vida. É a tua fé. As muralhas de Jericó caiu por causa da obediência e da fé do povo de Israel. Foi a fé deles no plano de Deus que fez com que as muralhas caíssem. A tua muralha não está caindo muitas das vezes porque está faltando fé na tua vida. A tua muralha não está caindo porque você muitas das vezes está sendo desobediente. Porque você é desobediente mostra nada mais, nada menos que você não tem fé no Deus que você serve. A tua fé é a chave que vai fazer que a muralha caia na sua vida. Muitos de nós não temos prosperado por falta de fé. Muitos de nós não temos vingado nesse país por falta de fé. Porque nós não cremos que Deus pode fazer. Mais uma vez, as muralhas de Jericó, elas caíram por causa da fé. E isso está na Bíblia. Hebreus, capítulo 11, versículo 30, diz assim:
pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. A obediência demonstra fé. Se você é obediente, é porque você tem fé. Se você é desobediente, é porque você não tem fé. Suas muralhas, elas não cairão enquanto você não tiver fé. A fé de Israel foi que ativou a fé. A fé de Israel foi que ativou o sobrenatural de Deus, melhor dizendo. A fé deles foi o que fez aquelas muralhas caírem. Foi a fé deles no plano de Deus para eles. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um objetivo para mim e para você. Nada que acontece na nossa vida é em vão. Tudo que acontece, de acordo com Romanos 8:28, é para o propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus tem um plano na sua vida. Creia, tenha fé, seja obediente. Nada é em vão. Porque se você não tem fé, você é a pessoa que impede o sobrenatural na sua própria vida. É a tua falta de fé que impede o mover de Deus na sua vida. É a tua falta de fé que impede a prosperidade na tua vida. Não sou eu que falo, é a Bíblia. A única coisa que Deus quer que a gente faça é o quê? Creia e seja obediente. E eu tenho batido nessa tecla há um bom tempo. A nossa fé é que faz o mundo sobrenatural acontecer no mundo natural. É o que nós cremos, a maneira que nós cremos. Se nós não duvidamos, as coisas de Deus começam a acontecer. Porém, quando nós duvidamos, nós impedimos o mover de Deus. Quando nós duvidamos, o sobrenatural de Deus não acontece na nossa vida. Você quer ver uma coisa? Olha lá, Mateus capítulo 13, os versos 54 e 58, diz assim: E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e dizia: de onde vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. E por causa da dúvida deles, não, pode continuar. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Esse é o problema de nós não vivermos o sobrenatural de Deus. Porque nós duvidamos, nós não temos a capacidade de acreditar que quando Deus fala vai se cumprir. Muitos de nós padecemos porque nós duvidamos do Deus Todo-Poderoso. Muitos de nós sofremos porque nós não cremos que Deus pode fazer. Deus não pode nos abençoar. E é por isso que muitos de nós voltamos atrás de muita coisa que nós falamos. Deus tem uma palavra. Ah, mas não está acontecendo do jeito que eu pensava que ia acontecer. E o que nós fazemos?
nós voltamos atrás e começamos a fazer tudo de novo, do nosso jeito. Talvez se eu fizer assim, desse jeito, agora vá funcionar. Não, entenda, muitas das vezes é o nosso pecado da incredulidade que impede que Deus faça o que Ele tem que fazer na nossa vida. Nós somos culpados de Deus não agir. Você sabia disso? Nós somos culpados, porque Deus Ele quer fazer. Você lembra que semana retrasada eu falei que as mãos de Deus elas não estão encolhidas, porém elas estão estendidas querendo nos abençoar? Isaías fala sobre isso. Isaías, ele diz a seguinte coisa, Isaías 59, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está o quê? Não está o quê? Não está o quê? Mais uma vez, ele não está o quê? Se a mão de Deus não está encolhida, por que as coisas não estão acontecendo como nós precisamos que aconteça? Aí ele continua, para que não possa salvar. O seu ouvido não está surdo, ou seja, quando você ora, Deus está ouvindo. A mão dele, além de não estar encolhida, tudo que você está orando, Deus está ouvindo. Para que não possa ouvir. Mas olha o verso 2. Mas as suas iniquidades, ou a iniquidade de vocês, fazem separação de vocês e Deus. E os seus pecados, o pecado de vocês, os pecados que vocês cometem, o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Ou seja, nós somos as pessoas culpadas e responsáveis para que as coisas de Deus não aconteçam na nossa vida. É a nossa falta de fé que impede que Deus faça que as muralhas caiam na nossa vida. É a nossa falta de fé que os milagres não têm acontecido ultimamente. É a nossa falta de fé que nós achamos que Deus não pode e não irá fazer, que impede o mover de Deus. É a nossa falta de fé que fecha os céus. É a nossa falta de fé que impede que o sobrenatural aconteça na nossa vida. Somos nós. Você é responsável. Aí você pode falar, mas se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Se Ele quer, Ele vai fazer. Mas deixa eu te dizer, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você ser obediente do que você sacrificar para você alcançar os seus objetivos. Seja obediente e Deus fará. Seja obediente e Deus abrirá as portas. Tenha fé e as coisas acontecerão na sua vida. Quer milagre de Deus? Tenha fé. Cumpra o propósito, cumpra o plano que Deus estabeleceu para você. Cumpra, siga a planta que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu ali um plano para Israel. Esse é o meu plano. Vocês vão rodear 6 dias calados com 7 sacerdotes. E esses sacerdotes vão estar com 7 trombetas feitas de chifre de cordeiro. Durante 6 dias, vocês vão caminhar, os sacerdotes na frente, os homens de guerra atrás e o povo atrás dos homens de guerra. Durante 6 dias, vocês vão caminhar em volta de Jericó. 6 dias, sem dizer uma palavra. 6 dias, vocês caminharão sem olhar para eles. Vocês vão caminhar, caminhar, caminhar. Uma vez por dia, durante 6 dias. Porém, no 7º dia, vocês darão 7 voltas. E na 7ª volta, quando vocês completarem a 7ª volta, os sacerdotes tocarão as trombetas bem alto, e vocês gritarão, e as muralhas ruirão. Muitas das vezes pode parecer que o plano de Deus está demorando.
que você está caminhando, caminhando, e você não está vendo que vai acontecer nada na sua vida. Mas deixa eu te dizer algo, esse é o plano de Deus. Siga, porque no 7º dia as trombetas vão tocar e a muralha vai cair. O seu papel nada mais é que obedecer e seguir o propósito que Deus estabeleceu para você. E parar de viver pelo achômetro e pelo achismo. O achômetro é um grande problema na nossa vida. Eu acho que se eu fizer dessa maneira, aí vai dar certo. Eu acho que se eu trabalhar mais, Deus vai me abençoar mais. Não. Deus não quer que você trabalhe mais, pelo contrário. Deus, Ele quer te abençoar no pouco. Ele quer te dar mais dinheiro e menos trabalho. É assim que funciona. E eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, porque não, você tem que trabalhar. E Deus também não gosta de vagabundo, né? Deus só trabalha com quem trabalha. Porém, o seu papel é obedecer e crer que Deus vai fazer. E quando você obedecer e crer que Deus vai fazer, não importa o tamanho da sua muralha, ela pode ter 5, ela pode ter 10, ela pode ter 100 pés e pode ser 50 de largura. Se Deus estabeleceu o plano e você está seguindo aquele plano como tem que ser seguido, a muralha vai cair. Porque ali, eu creio que os anjos se colocaram naquela muralha e fizeram somente assim com os pés. E as muralhas. E se não for os anjos, foi só assim Deus fazendo. E as muralhas caíram. Só um soprar de Deus. Por quê? Porque Deus estabeleceu que aquela muralha ia cair. E quando você crê que as muralhas vão cair e você obedecer, tudo na sua vida vai começar a acontecer. Creia! Creia! Só siga o plano que Deus estabeleceu. Dê as 6 voltas. E no 7º dia, dê 7 voltas. Mas obedeça e creia que as coisas vão acontecer. Deus, Ele quer realizar o impossível na nossa vida. Deus, Ele quer abrir as portas para mim e para você, para que possamos viver uma vida sobrenatural. Deus, Ele quer que eu e você, nada mais, tenhamos fé naquilo que Ele fala. Nada mais. Ele não pede muita coisa. Ele não pede para você, vai caminhar sobre as águas. Ele não fala para você, pule de cima desse prédio. Ele não fala para você, pule de um avião sem paraquedas. A única coisa que Ele fala para você é, seja obediente e tenha fé. E tudo o que eu fizer vai acontecer. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Sem fé, Ele é impossível de agradar a Deus. Por isso, creia que Deus tem o poder para fazer na tua vida. O que você precisa, Deus, Ele fará. Mais uma vez, o que você precisa, Deus fará, não o que você quer. É diferente. Deus, Ele não faz tudo o que você quer, porque se Ele fizesse tudo o que você quer, você seria um filho mimado. Porém, Ele faz tudo aquilo que você precisa. Por isso, tenha fé. Creia no Senhor, que as muralhas irão cair. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé, feche seus olhos. Leve seu pensamento ao Senhor nesse momento. Eu não sei qual é a muralha
está se opondo a você. Eu não sei o tamanho do muro que você está enfrentando. Eu não sei o tamanho da prova que você está passando. Porém, eu sei que a sua obediência e a sua fé é que farão que essa muralha venha a se cair. A sua obediência e a sua fé. Porque o que aconteceu ali em Jericó foi que a fé fizeram as muralhas ruírem e caírem, e Israel conquistar a cidade de Jericó. E a prova arqueológica existe até hoje, porque as ruínas de Jericó ali estão. Então não é possível negar que ali existia uma cidade que tinha 2 muros, que eram impossíveis aos olhos humanos de acontecer. Deixa eu te dizer, você não caminha pelo que você vê, mas você caminha por aquilo que o Senhor fala, ou seja, pela sua fé. Quer que a muralha na sua vida caia, tenha fé, seja obediente, e as coisas começarão a acontecer. Seja como Pedro, que foi obediente e lançou a rede, e por ele ter lançado a rede, ele teve uma pesca miraculosa, aonde que precisou de 2 barcos para poder tirar aquele monte de peixe que foi que ele pescou. Seja obediente como os profetas eram ao Senhor. Seja obediente como Jesus foi obediente até o final, até a cruz. Seja obediente e as coisas na sua vida começarão a acontecer. Deus, Ele quer derrubar as tuas muralhas. As muralhas que estão se opondo a você, seja muralha de enfermidade, seja muralha de casamento, seja muralha de finanças, seja as muralhas da perseguição, seja muralhas de difamação, seja qualquer tipo de muralhas que se oporam a você. Essa manhã, Deus, Ele quer derrubar. A única coisa que o Senhor fala é: siga o meu plano, tenha obediência e creia que eu farei, porque agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Senhor, eu quero, Pai, colocar a tua igreja, Senhor, na tua mão. Eu não sei qual é o tamanho da muralha, Senhor Jesus, que está se opondo, Senhor, a cada um que está aqui essa manhã. Não sei o tamanho, não sei a largura, não sei o comprimento, mas eu sei, Senhor, que tu já traçou um plano para que essa muralha venha cair. Eu sei, Senhor, que o Senhor já estabeleceu, Senhor, uma planta para que eles possam seguir. E essa planta, Senhor, somente depende da obediência e da fé deles. Por essa razão, Senhor, eu peço, Senhor, faça de nós pessoas de fé, pessoas obedientes, pessoas que farão aquilo que o Senhor planejou. E por essa razão, as muralhas cairão. E nós viveremos e veremos o sobrenatural acontecer na nossa vida. Porque, Senhor, o sobrenatural só pode acontecer aonde tem obediência e aonde tem fé. Aonde tem fé, as coisas acontecem. E aonde tem obediência, a tua mão se move. Por isso, Senhor, eu peço, Senhor, e eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre a tua noiva nesse momento, que eles são pessoas de fé, pessoas obedientes,
E nesse momento, a partir de hoje, Senhor, as muralhas cairão e as portas se abrirão no santo nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Tenha fé, obedeça, e vocês vão ver o sobrenatural a acontecer na vida de vocês. Pode se sentar. Aleluia. Bom dia, irmão, tudo bem? Que palavra é essa, hein? Na hora que ele começou a falar do irmão da classe dele, eu falei, rapaz, eu acho que ele está falando de mim. Ele falou, eu vou pegar isso para mim, porque a história que ele estava contando ali é o que vem acontecendo na minha vida hoje. E eu só tenho que agradecer tudo que Deus tem feito na minha vida. Gostaria de, nesse momento, adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Gostaria de compartilhar um versículo pequeno, que seria, cadê o caçador de gigante? Coloca para nós aí, por favor. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios, ok. O que eu queria dizer é que, meio que tirando um gancho do que o pastor falou, quantos de nós estamos aqui hoje de frente para uma muralha impenetrável? Não sei vocês, mas eu tive por um bom tempo parado e olhando para essa muralha, porque eu não prestava atenção, escutava o Senhor falando, mas não ouvia. E a mesma coisa que aconteceu com o irmão que ele disse, ele falava, você agora tem a capacidade de ter seu próprio negócio, você precisa agora sair da zona de conforto e iniciar. E eu por muito tempo batalhei, fiquei mais ou menos uns 3 a 5 meses batalhando, querendo ir, mas não ia, até que Deus falou, é agora ou nunca. Eu falei, vou então. Iniciei o meu próprio business. Graças a Deus, no início era somente eu e Deus. Ele iniciou mandando poucas coisas, porque era somente eu fazendo o trabalho. Daqui a pouco começou a abrir outras portas. Trouxe um amigo para trabalhar comigo, então passamos a ser 2. E um dia, um amigo bonito, dos olhos verdes, me disse, irmão, se você quer continuar sendo abençoado, você precisa ser fiel nos dízimos. E ainda eu falei para ele, pastor, é o que eu quero ser. E quero ser fiel no grande, no bastante. Aí ele virou e falou, pois é, para você chegar e ser fiel no bastante, você precisa começar sendo fiel no pouco. E eu... Desculpa. Pois, levei isso para o coração. E desde então, nunca deixei de faltar, de devolver o dízimo. E Deus vem me abençoando de uma maneira que é inexplicável. A muralha de Jericó que tinha na minha vida se desabou. E hoje somos 4 trabalhando. Ele me deu a oportunidade de estar mais administrando e trazendo mais trabalhos para manter os meninos ocupados. E eu sei que me abençoando, Ele está abençoando as outras famílias também. E o que eu posso dizer é que, irmãos, independente da quantia do seu dízimo, doe, devolva, porque independente
como a mulher que tinha apenas as 2 moedinhas, o pouco que você puder doar, você puder devolver, Deus vai devolver em dobro. E vai abrir muitas portas. Então, não se depare, não fique com vergonha, não tenha medo de faltar, porque isso é algo que nunca vai acontecer. Mesmo quando a gente não tinha dinheiro para dar o nosso dízimo, eu sempre dava, mesmo sabendo que aquele valor ia faltar. Mas nunca faltou. Vinha dinheiro de, só Deus sabe, minha esposa recebeu dinheiro da Flórida, que alguém sentiu no coração de dar o dinheiro para ela, e chegou um cheque. Inexplicável. Então, o que eu posso dizer é, não tenha medo, viva pela fé, porque Deus nunca vai deixar faltar nada para vocês. Em nome de Jesus, então gostaria de pedir a vocês que não deixe essa muralha te parar. Faça como os israelitas fizeram. Escute a Deus. Não só escute, mas ouça. E faça o que Ele fale com vocês. Porque nada faltará e tudo dará certo. Em nome de Jesus, eu agradeço a cada um que está aqui. Que Deus continue abençoando vocês. Pastor? Amém. O Senhor vai comigo. Em nome de Jesus. Então, irmão, gostaria de abençoar cada um, a pedir a vocês que fiquem à vontade de trazer seus dízimos, independente do valor, que seja $1, 50 centavos, porque nada disso aqui é possível sem a nossa ajuda. Tá bom? Fiquem à vontade, trazem seus dízimos e tenham um ótimo domingo e uma boa semana. Fiquem com Deus. Ainda bem que eu preguei antes disso. Hã? Não, se eu pregasse, como que fala depois de uma palavra dessa aí? Então, graças a Deus eu já tinha pregado, porque se dependesse de não pregar depois disso aí, já não tinha mais graça não a pregação. Amém. Irmãos, estamos quase encerrando. Vamos rapidinho para os avisos, porque... Coloca para mim aí, Davi. Nossa, que homem bonito. Ainda bem que ele tá mais, o que está aqui está mais bonito. Para quem não sabe, só falta 18 libras para a gente chegar no meu gol. Então, já perdi mais 25 libras. Então, agora eu estou com 228 libras. Para quem pesava 355, é uma grande diferença. Então... Se Deus permitir, mais tardar janeiro, eu estou pronto para tirar as peles. Amém. Irmãos, essa segunda-feira nós temos nossa oração. Nós não teremos a célula quarta-feira, porque nós teremos o nosso culto de Thanksgiving aqui quarta-feira, 7h30. Então eu vou pedir para algum dos irmãos não ir embora, que a gente vai organizar, já deixar pronto as mesas, tudo pronto. Já está ali as mesas, só montar elas, já preparar as mesas para que nós possamos já deixar pronto para chegar na quarta-feira. A gente está aqui só para comer e fazer o nosso culto. Então, o nosso culto é às 7h30. Então, conto com os irmãos estarem aqui quarta-feira às 7h30 para que nós possamos ter nosso culto de ação de graças. Amém? E nosso culto no domingo, nós teremos nosso culto normalmente no próximo domingo, apesar de o Thanksgiving ser na quinta-feira e na sexta-feira o pessoal muitas pessoas vão viajar, mas nós teremos nosso culto normalmente e também teremos nosso culto de missões no domingo, porque ele é o último domingo do mês. Então nós estaremos
fazendo o nosso culto de missões. Agora eu vou dar um testemunho, aproveitando falar do nosso culto de missões. O nosso objetivo, o nosso plano foi arrecadar. Os irmãos lembram qual era o valor que nós queríamos arrecadar para as crianças? Qual era o valor, Luciano? Não lembra? Quanto? 3 mil. Nós tínhamos 2.600 e um pouquinho, 600 e alguma coisa. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, fui na casa de alguém fazer um aconselhamento, e essa pessoa, eu acabei mencionando que nós faltava uns $500. A pessoa falou assim, falta 500? Então tá, estou mandando agora, toma. Mandou os $500, inteiramos os $3 mil, e eu creio que passou um pouquinho, que vai ser as taxas de envio que nós vamos ter. Porém, nós temos os espetinhos que nós ainda temos aqui para fazer. Então, na primeira semana de dezembro, nós vamos montar a barraquinha ali, nós vamos assar os espetinhos, nós vamos fazer o lanche, para que nós possamos levantar um pouco mais, para terminar com tudo que está aí. Então, na primeira semana de dezembro, nós não teremos o café da manhã, porque nós teremos a barraquinha do almoço aí fora. No Natal, nós teremos um culto de Natal, será no domingo antecedendo o Natal, porque no dia do Natal nós não teremos o culto, nós teremos no domingo, nós teremos um café da manhã, nós vamos arrumar a igreja para o café da manhã e nós teremos um café da manhã aqui. Não sei como que as mulheres vão decidir, mas nós teremos o nosso culto de Natal no domingo, um domingo antes. Não vai ser o domingo, o Natal cai na quinta, não é isso? Na quinta-feira, então vai ser um domingo antes. Nós teremos o Natal, vai ser lá para o dia 21, acho que, se eu não me engano. 21? No dia 21. E o Ano Novo nós teremos a nossa festa aqui no dia 31. E nós teremos uma excelente programação. E nós começaremos essa semana eu vou preparar os nossos envelopes das primícias para o ano que vem. Então, eu vou entregar os envelopes para os irmãos já provavelmente na próxima semana para as nossas primícias. Amém? Então, coloque-se de pé, não vá embora, nos ajude a arrumar as mesas aí para o nosso jantar, para a gente encerrar. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos e oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento eu quero entregar a tua noiva, eu quero entregar a tua igreja, entregar, Senhor Jesus, a tua casa. Eu quero pedir, Senhor, que essa semana, Senhor, de ação de graças, nós venhamos, Senhor, poder, Senhor, agradecer, Senhor, todos os dias aquilo que tu tens feito e abençoado a nossa vida esse ano, Senhor. Porém, Senhor, nós não queremos somente na quinta-feira, Senhor, lembrar, Senhor, e ser gratos a Ti. Porém, lembrar diariamente, Senhor, que sem Ti nós não podemos e nós não estaríamos aqui. Por isso, Senhor, eu abençoo, Senhor, a Igreja Ministério Vida. Peço, Senhor, que o Senhor cuide de cada membro, Senhor, até aqueles que não estão aqui, os que estão enfermos, Senhor. O Alex, a Ana, Senhor, o João que fez a sua cirurgia na quinta-feira, Senhor Jesus, as pessoas que não estão aqui conosco, a Cleide, o Bruno, que não puderam também estar aqui conosco, e as demais pessoas, Senhor Jesus, que não estão e não puderam estar. Eu peço, Senhor, que o Senhor guarde cada um deles, Senhor Jesus, protegendo e livrando-nos do mal e levando-nos, Senhor, em paz, Senhor, para a nossa casa. No santo nome de Jesus, Senhor, eu te peço, te agradeço e eu digo, Senhor, que nós somos mais que vencedores. Agindo tu, quem impedirá, Senhor? Se tu decretou, quem é o homem para dizer que não acontecerá? Por isso, Senhor, eu te abençoo essa igreja, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe os irmãos, estamos encerrados e nós vamos